Sejam muito bem-vindas a mais uma programação do Sesc Ideias, que são encontros virtuais promovidos sempre às 16 horas no canal do YouTube do Sesc São Paulo, com o objetivo de debater questões latentes da contemporaneidade. Eu sou a Regina Siqueira da Silva, pele clara, olhos castanhos, cabelo curto e grisalho, e estou usando óculos. Integro a equipe de programação do Sesc Consolação, como animadora sociocultural, e estou responsável pelas áreas de direitos humanos, trabalho social com idosos e valorização social. Em nosso encontro de hoje, intitulado Aversão aos Pobres, um grande desafio no Brasil, contaremos com a participação de Ana Rojas Acosta, Padre Júlio Lancelotti e André Soller. Para o Sesc São Paulo e CBCIS, Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio em Serviços Sociais, é fundamental refletirmos sobre essas questões sociais. Nossas ações têm por objetivo criar espaços para diálogos, socializar informações e saberes à luz dos direitos humanos. Em março de 2000, a professora emérita de Filosofia Moral e Política da Universidade de Valência, Adela Cortina, escreve um artigo solicitando a inclusão no dicionário espanhol do termo aporofobia, junção dos termos gregos aporos, pobre, e fábio, aversão, fóbio, aversão, com a seguinte caracterização: diz-se do ódio, repugnância ou hostilidade ante ao pobre, sem recursos, o desamparado. Ela diz em seu livro Aporofobia, a aversão ao pobre, um desafio para a democracia, da editora Contracorrente, que dar nome a uma realidade social que é tão presente e dolorosa em nossa sociedade ajuda a reconhecê-la e incentiva o estudo de suas causas a fim de superá-las. A rejeição ao pobre degrada quem o pratica e, sem dúvida nenhuma, um atentado cotidiano contra a dignidade de pessoas concretas, que têm nome, sobrenome, sonham, sentem e amam. O antídoto para essa chaga social é o processo educativo formal e informal, o respeito à dignidade de todos, a compaixão e a percepção de que todos nós somos interdependentes e a humanidade é uma só. O eu é o outro. Não há separatividade. A solidariedade é um processo de evolução humana. Agradeço a vocês que estão nos assistindo. Agradeço a nossa convidada e nossos convidados por terem aceitado o convite. A toda a equipe técnica de pesquisa, produção e manutenção envolvidas nesse projeto, que não aparecem nas transmissões, mas que possibilitam que estejamos aqui. Agradeço a Lilian Camargo e Marli Zapata, nossos tradutores, intérpretes de Libras, e o estenotipista Giovana Lara. O público está convidado a fazer suas perguntas por meio do chat. Elas serão encaminhadas a mim e poderão ser apresentadas de acordo com a disponibilidade de tempo, mas faremos o possível para incluir as questões que vocês tenham a respeito. Na descrição do vídeo, você encontra um link para se comunicar com a equipe do Sesc Ideias. Deixe sua opinião. Dessa forma, sabemos mais sobre o nosso público, o alcance da nossa programação e, principalmente, os interesses de quem assiste o canal do Sesc. E, por favor, marquem a sua curtida para essa transmissão. É só clicar no botão curtir abaixo do vídeo. A sua opinião é muito importante. E para iniciar esse diálogo, apresento a vocês Ana Costa, assistente social com licenciatura em trabalho social, mestrado, doutorado em serviço social e pós-doutorados em políticas públicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora orientadora do programa de pós-graduação, estrito sensu,
do Ensino das Ciências de Saúde, do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde, SEDES, do Campus São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Com vocês, Ana Acosta. Boa tarde a todos. É um grande privilégio estar aqui nessa mesa hoje, partilhando com os nossos convidados, mas antes de mais nada eu gostaria de expressar meus agradecimentos ao Serviço Social do Comércio, o SESC São Paulo, nas pessoas da Sandra Miravelli, gerente de estudos e programas sociais, ao Marcelo Toyansky, do Centro de Pesquisa e Informação desse SESC, e ao parceiro de realização deste encontro, o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais, CBSIS. Gostaria também de expressar meu agradecimento à Regina, que aqui nos apresentou, pela sua moderação, ao Padre Júlio Lancelotti, de quem sou sua grande admiradora, pela honra, o compromisso, responsabilidade e privilégio de tê-lo aqui junto a nós nesta tarde para abordar o tema que nos desafia. Agradeço também ao André Soler pela possibilidade da partilha que nos mostra e demonstra de que a aversão aos pobres no Brasil tem cor e tem rosto. Todavia, gostaria de expor do lugar de onde eu falo, isto é, qual é o prisma com que eu enxergo esta questão social. Faço parte do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão de Famílias e Políticas Públicas, UNEF, da Unifesp, grupo constituído por pesquisadores das mais diversas áreas e especialmente as da ciência da saúde e as ciências sociais, que vem desenvolvendo diversas pesquisas sobre famílias em situação de vulnerabilidade social. Essas pesquisas têm nos permitido aproximar da população a partir, por exemplo, de programas de extensão universitária. Trata-se de pesquisas que vão com a conotação desde a iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Em 2021, iniciamos uma pesquisa que nós denominamos de matriz, onde incorporamos outras realidades nacionais do norte e do nordeste do país, assim como nos territórios de alguns países vizinhos, como a Argentina, Chile, Colômbia, Peru, na América Latina, e na Espanha e Inglaterra, na Europa, junto a universidades destes países, com que estabelecemos parcerias para trocar nossas experiências. Portanto, é do lugar da academia que mantém esta sua aproximação com a sociedade que vos falo. E é por esta razão que, ao aceitar o convite, vimos a possibilidade que, nesta exposição, poderíamos apontar alguns elementos conceituais para trocar nossos saberes junto aos nossos companheiros do debate do tema que nos propomos a refletir. Para isso, organizamos nosso tempo em dois momentos. Um primeiro, para fazer uma análise conjuntural ou um alinhamento conceitual, e um segundo, para mostrar ou demonstrar ou para nos provocar os desafios que temos no país para afrontar diante desta aversão aos pobres. No primeiro momento, como análise conjuntural, o alinhamento conceitual, e de linguagem, sobretudo, partindo do título já instigante deste evento, que é a aversão aos pobres, iniciamos nossa reflexão buscando entender o significado dela. A palavra aversão certamente já foi muitas vezes dita, porém insuficientemente tratada, precisando, portanto, reforçar esse conceito em razão da situação das diversas crises que o mundo globalizado de hoje vem vivendo. Isto é, a pandemia global, a mudança climática, o crescimento desigual e hoje, exatamente um mês, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Segundo a Real Academia da Língua Portuguesa, a aversão é um sentimento de repulsa, algo que afasta de alguém ou alguma coisa, antipatia, rancor, ódio, malevolência, asco,
enojo, náusea, repelência, repugnância, aborrecimento, antipatia, crueldade, impiedade, hostilidade e desumanidade. Importante destacar que sempre na humanidade houve discriminação para os que menos têm. Na história recente, o tamanho dos pobres tem se incrementado no mundo, em razão, como sabemos, das constantes mobilizações e das crises anteriormente mencionadas. Mobilizações estas migratórias. A ocupação pelo espaço urbano e rural, como estratégia de sobrevivência destes povos migratórios, abriu, sem dúvida, maior brecha de desigualdades nas sociedades, especialmente a nossa, da qual nós podemos enxergar em nosso cotidiano. Apontando um pouco, ou fazendo uma retrospectiva ao que aqui Regina falava, vimos um pouquinho para trás e mencionamos que em 1995 surgiu inicialmente o termo aporofobia em uma publicação do ABC Cultural da Espanha, onde Adela Cortina, a filósofa espanhola da Universidade de Valência, que muito bem aqui nos assinalou Regina, usa a palavra para designar aquela rejeição, a aversão, medo e desprezo que é dirigido aos pobres, aos desamparados, os que supostamente, digo supostamente, e reitero, supostamente, não podem devolver nada em troca de um mundo progressista para diferenciar-se do fenômeno da xenofobia, que significa desconfiança, temor ou antipatia por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuiza, ou pelo que é incomum ou pelo que vem fora do país, ou pelo chauvinismo, que significa entusiasmo excessivo pelo que é nacional, que muito nós vivenciamos também em nosso território nacional. Segundo Adela, trata-se da aporofobia como uma doença social que ameaça as democracias. A aporofobia é transmitida a partir de uma construção que associa os pobres ao crime, colocando-os no imaginário social como possíveis criminosos, e não como potenciais vítimas da discriminação e violência gerada pela ausência de serviços do poder público. Há políticas públicas voltadas para a segurança e convivência em torno da pobreza e da exclusão social que favorecem a transmissão de uma imagem de criminalização, isto é, da incrementação, da aversão ou do que nós chamamos aqui de incivilidade consentida. Essas práticas políticas, sociais e mediáticas geram representações desumanizadoras de pessoas em situação de extrema pobreza e que criam uma distância simbólica entre nós e eles, ricos e pobres. Aplicar as normas morais, regras sociais e considerações de justiça que aplicariam à população não excluída socialmente. A possibilidade de as pessoas saírem da situação da pobreza e abandonarem a exclusão social tem um efeito de responsabilizar as pessoas pela sua situação de pobreza, uma vez que as circunstâncias sociais, políticas e ou econômicas que as afetam não são tidas em contas. É desta população que nós estamos falando, quando falamos de aversão. Frases como esta: estão na rua, quando nos referimos à população de rua, estão na rua porque querem, devem ir trabalhar, são preguiçosos, vagabundos, criminosos, né? Incorpora-se estas frases cotidianamente na sociedade e acaba-se por banalizar. Uma pessoa melhora ou degrada, assim como as comunidades a que pertencem e, portanto, existem alguns povos moralmente melhores, ou seja, mais trabalhadores, mais tolerantes e abertos que outros, né? A mídia assim o tem nos vendido. Sabe-se, portanto, que a aporofobia é causada por falta de contato direto com as pessoas pobres, o que toma a visão delas baseada em preconceitos,
estereótipos e até criminalização reproduzidas por agentes políticos e incrementados, muitas vezes pela mídia. Haja visto, recentemente, projeto municipal, por exemplo, para fazer cadastro para doar alimentos, né, sobre a justificativa, dentre outras, de vigilância sanitária. Ideologias diversas levam a desprezar os pobres, como a ideia da meritocracia, por exemplo, no pressuposto de que ser pobre ou não é fundamentalmente uma questão de atitude pessoal e força de vontade. No neoliberalismo atual, a pobreza é resultado exclusivo do fracasso individual, como se o papel do Estado, do poder público, não tivesse responsabilidade de seus feitios para chegar nessa condição, diante da ausência de serviços públicos para todos os cidadãos que dela precisam, como preconiza, no caso do nosso território, a política da assistência social. E isso não pode ser objeto de admiração de uma sociedade que privilegia exclusivamente a vitória e os êxitos. Na segunda parte, então, eu coloco agora os desafios, provocando a refletir como questões norteadoras para este importante debate. Sabemos que a pobreza é um estado de miséria que causa sofrimentos pela insuficiência de alimentação, que gera problemas de saúde, que influencia no aprendizado e na profissionalização e que impede sair desse estágio e que sua solução para a pobreza, como sabemos, nunca tem sido o problema econômico. Somente com a educação e com a transformação das instituições econômicas é que seria possível superar este cenário que acaba por excluir os pobres. A dificuldade de acesso ao mercado de trabalho nessa população, considerada ainda como a população economicamente ativa, pode ser maior se as características que identificamos são de negros, indígenas, migrantes, expostos nas zonas urbanas e na violência delas, né? Expostos às drogas, às vezes até quando pode ser a vida, no caso de uma gravidez, também se torna risco, né? O baixo nível de renda e educação submetidos ao desemprego, ou subdesemprego, levam a esses sujeitos a buscar a assistência social, que oferece esta assistência algumas vezes incompleta, contraditoriamente em razão de orçamento, né? A situação da saúde vê-se agravada em razão do lugar do habitat desta população, pois a localização geográfica em si já é uma ameaça ao risco, vista a rua, né? Vista os morros, vista as palafitas, ou vista a população totalmente excluída, entre outras possibilidades de habitat. De acordo aos dados do Banco Mundial, no seu último relatório sobre os indicadores deste, o Brasil permanece como um dos mais desiguais do mundo, quando trata da distribuição de renda entre seus habitantes, sendo ainda o nono país mais desigual do mundo nesta avaliação. Direitos sociais habilitados em razão de justificativas sazonais, como aquelas que mencionávamos inicialmente, que tem a partir das crises, né, que as crises junto com a guerra, né, que vêm sendo trocadas esses direitos por direitos penais, isto é, troca-se direitos sociais por direitos penais. Nesse sentido, indagamos qual é a contribuição e o impacto das políticas públicas implementadas até o momento sobre o segmento populacional, especialmente os da população em situação de rua. O que se considera ponto forte e o que precisa melhorar prioritariamente para atender especialmente ao segmento que acabamos de mencionar, que é a população em situação de rua. O que se sabe de concretude ao respeito desse segmento populacional sobre os censos, com sérios questionamentos toda vez que estes ocorrem, né? E a porofobia em crescimento pela vinculação à criminalização? Como inserir a maioria da população, que é a juventude, no mundo do trabalho, uberizado, com a precariedade, sem direitos trabalhistas adequados, atendendo inclusive a recente reforma laboral, assim como um incentivo para o empreendedorismo? Na escola, como que ocorre a recuperação do tempo perdido com o isolamento na época da crise sanitária?
a habilitação para a inserção no mercado de trabalho, quando do primeiro emprego, carece ou se reforçará ainda esse ciclo perverso para a perpetuação da pobreza? No bicentenário da independência, o que avançamos? O que podemos avançar? Por fim, para fechar, usando o tempo que eu tenho ainda, usando as palavras do nosso filósofo Baruch Spinoza, sobre o significado de afetar, no sentido de que é aquilo que mexe, o que nos move, o que move a nossa alma, negativa ou positivamente. Nesse sentido, precisamos olhar para nós mesmos, né? Faz falta respeitar o tempo da nossa emoção, que são colocados de lado para fazer as coisas mais racionais que não necessariamente as humanas. O respeito a se respeitar a si mesmo é isso, o que nos torna humanos, seres humanos. A resiliência é a capacidade de aprender, e quem vive num mundo pobre já é um resiliente, porque desafia a vida e, portanto, não pode ter a porofobia dos seus semelhantes. Muito obrigada. Agradecemos as belas palavras da Ana, reflexões importantes, perguntas importantes, e lembrando a todos que estão nos ouvindo que vocês podem fazer perguntas pelo chat. Então, já estão chegando perguntas, e é muito bom. A gente precisa da participação de vocês. Então, agradecemos a exposição, mais uma vez, da Ana Costa, e apresento a vocês o padre Júlio Lancelotti, pároco da Igreja São Miguel Arcanjo, do bairro da Moca, coordenador da Pastoral do Povo, da Rua. Com você, padre Júlio Lancelotti. Olá, boa tarde. Uma saudação a todos e a todas que nos acompanham nesse momento de transmissão e de reflexão sobre esse tema que tem mobilizado mobilizado muitos grupos, a questão da aporofobia. E a surpresa quando muitas pessoas percebem e descobrem seus comportamentos aporofóbicos, suas práticas aporofóbicas, e que atingem a todos, em comércios, em igrejas, em lugares públicos ou privados, e de uma maneira que deixa muito fortemente marcada a desigualdade. Nós não podemos esquecer o relatório da Oxfam Brasil, de 2022, que coloca que a desigualdade mata. A desigualdade mata. E como foi lembrado, o Brasil, fora dos países da África, é o país de maior desigualdade no mundo, das maiores desigualdades. E também estudos que mostram que no Brasil, para haver mobilidade social, se leva 9 gerações. 9 gerações. Então, a miséria é como que uma sentença de morte. É uma sentença de um apartheid. É uma sentença que fere e que impossibilita, muitas vezes, as pessoas a mudarem de vida. Eu vejo, por exemplo, uma epidemia no Brasil dessas campanhas Não Dê Esmola. Isso me chama muita atenção, porque dar esmola ou não, eu acredito que é uma questão de foro íntimo, e não cabe ao Estado tutelar a consciência do cidadão. Cada um é que decide, na situação que vive. O número de pessoas que estão na rua, por exemplo, é muito grande. Agora, ninguém está na rua por causa da esmola. A esmola é uma consequência de estar na rua, não é o motivo. Ninguém vai para a rua porque diz, é rentável pedir esmola, por isso eu vou para a rua. Há muitos mitos, muitas fake news de pessoas que enriquecem na mendicância ou pedindo esmola. E o fator, para mim, mais importante de espanto com essas campanhas é que elas são de criminalização do pobre e não de luta pela erradicação da pobreza ou diminuição da desigualdade. Então, eu criminalizo e, em geral, uso argumentos morais. Você nem sabe o que eles fazem com a esmola que você dá.
você está alimentando o vício, você está alimentando o comodismo. Então, é uma situação dramática, a exploração, a miséria, a criminalização dos pobres e, como já foi dito, a aporofobia, que gera comportamentos hostis, de hostilidade às pessoas. E é importante que a própria Adela Cortina propõe que nós temos que sair da hostilidade para a hospitalidade. Então, quais são os critérios bem objetivos, que têm sua subjetividade, mas objetivos de hostilidade? Essas técnicas de gotejamento em marquises, que ficam gotejando se a pessoa deitar ali para impossibilidade. Isso é uma tortura chinesa, de ficar gotejando em cima da pessoa. Pedras pontiagudas, lanças agudas, todo tipo de obstáculo agressivo. Uma sociedade como a nossa, patrimonialista, e com o direito sagrado à propriedade privada, nós entendemos que haja demarcações de espaço. Os indígenas não precisavam fazer isso, nem os grupos que vivem em comunidades de culturas ancestrais. Mas nós temos essa mentalidade feudal de demarcar o nosso espaço e fazer um fosso com jacarés em volta do castelo para que ninguém se aproxime e todo que se aproximar é inimigo. Lembrem daquelas pontes movediças que levantavam e baixavam para aceitar que as pessoas se aproximassem ou não. Hoje, os nossos condomínios parecem castelos feudais. Existem condomínios que nem os entregadores delivery entram. Existem condomínios em que há uma caixa para que o entregador coloque a mercadoria que foi pedida, alimentação ou outra coisa, para que não se aproxime. Então, são feudos, castelos feudais extremamente isolados e com milícias. Parece que são aquelas guardas dos castelos que jogavam azeite fervendo em quem fervente em quem quisesse se aproximar. Então, é uma hostilidade extremamente violenta e uma potencialização desse imaginário de violência. Esse imaginário, nós temos visto agora esses dias em São Paulo, com a mudança do fluxo da chamada Cracolândia, até a mídia está mostrando muito, agora os moradores do bairro estão livres, agora eles conhecem o bairro, agora vão poder tirar os muros, agora eles podem brincar na rua, coisas que levam muito fortemente o preconceito, a discriminação, a criminalização da pobreza. Como que os pobres e as pessoas que estão em situação de rua ou são dependentes químicas, todas são criminosos, todos são potencialmente ameaçadores e acabam fazendo mal. E essa questão dessas campanhas, elas são deletérias, porque elas ficam dizendo, não dê comida, não dê esmola, encaminhe para o Centro Pop. Aí você vai ver o horário de funcionamento do Centro Pop, 17 horas, 18 horas, como se as pessoas tivessem fome com hora marcada e como se os CREAs e os Centros Pop fornecessem alimentação em todos os horários e acolhimento às pessoas. Então, as pessoas empobrecidas, e nesse caso a população em situação de rua, é uma população extremamente criminalizada, penalizada e tratada de maneira cruel, institucional, que nega a autonomia dessas pessoas de maneira muito clara. Aqui em São Paulo, todos lembram, agora neste passado recente, quando houve o deslizamento em Franco da Rocha e várias pessoas foram mortas por soterramento nos deslizamentos e, concomitantemente, aconteceu a cratera no metrô na Marginal do Tietê.
aonde foi que o poder público correu mais rapidamente e aonde investiu a maior quantidade de recursos para superar as dificuldades? Na cratera do metrô, por questões eleitorais, por questões de visibilidade, por questões de fluxo de pessoas que passam pela marginal do Rio Tietê. E os que estavam ali em Franco da Rocha continuam tendo uma dificuldade muito grande, uma invisibilidade, e já como que se esqueceu como aconteceu com Petrópolis, tirou os holofotes dali, como se não acontecesse mais nada. E quem são as pessoas atingidas? Os empobrecidos. Quem são as pessoas atingidas? Os que não têm casa, os que não têm trabalho, os que não têm importância no conjunto social. Então, nós temos que ter bastante atenção a essas questões. Aqui em São Paulo vai acontecer o Lollapalooza. Todos sabem o investimento que é feito nesse Lollapalooza. Ingressos, os mais baratos, custam R$600, R$800. Todos os camarotes já estão vendidos, que custa muito mais. Eu tenho visto pessoas em situação de rua, e ontem especificamente eu fiz até um post sobre isso, que está gerando muita polêmica, em que um morador de rua veio me pedir um tênis. E ele disse, eu preciso de um calçado, porque ele estava com chinelo, essa sandália de dedo, para poder trabalhar no Lollapalooza. Quer dizer, a empresa terceirizada ou quarteirizada não oferece EPIs. Eles não têm equipamento de proteção para carregar a estrutura dura, que eles estão montando a estrutura dura do Lollapalooza. E o Lollapalooza está entregando tênis Adidas como propaganda e presente aos VIPs e aos formadores de opinião para propagandear o festival. Então, para quem não precisa, ganha tênis. E quem precisa trabalhar tem que arranjar um tênis para poder ir trabalhar sem contrato, sem seguro de vida, sem direito trabalhista, sem nenhuma proteção, e tem que levar o seu próprio tênis sem ter nenhum EPI. Nós vemos nessa questão da aporofobia e da desigualdade social gritante, por exemplo, a população em situação de rua, os catadores de material reciclável, não têm acesso à água potável. E nós terminamos o verão, mas ainda com temperaturas muito quentes. Imagine, essas pessoas não têm acesso à água potável. E muitos lugares que eles solicitam água acabam sendo hostis e não ofertando água. Nós temos que estar atentos a isso. Não há garantia de acesso à água potável, como garantia de acesso à alimentação, acesso à saúde, a vestuário, a proteção social. Não há proteção social. Uma das formas de vencer a aporofobia, e a própria Della Cortina aponta isso, é a superação e a luta contra a desigualdade. Essa desigualdade que no Brasil é infinita e é letal. É uma desigualdade que mata e que traz prejuízos os mais graves. A aporofobia está introjetada em nós. É um comportamento que precisa ser desconstruído e que nós temos que ser aporófobos em desconstrução, num processo contínuo educativo. E eu acredito que um dos aspectos, para mim, mais importantes na superação da aporofobia e na superação dessa dificuldade pedagógica é a convivência. Por isso, sempre eu digo, eu não trabalho com a população de rua, eu convivo com eles. Nós precisamos aprender a conviver. E quando eu vejo, como em Campinas e outras cidades do Brasil, que estão proibindo, em Campinas até ameaçaram de multar quem desse alimentação,
Aqui em São Paulo já aconteceu todo tipo de repressão. Eu sempre digo, coma com eles, partilhe e conviva, esteja junto, leia o mundo a partir de baixo, leia o mundo a partir de quem sofre, leia o mundo a partir de quem não tem onde dormir. É impressionante você conviver. Tem um senhor que esses dias eu já o conheço há algum tempo, mas ele está com diabetes, está com efizema pulmonar, com lesões graves na perna por causa da diabetes e com as pernas marcadas pelos percevejos no centro de acolhida onde ele estava. E quando ele reclamou que tinha percevejos na cama, ele foi posto fora. E não tinha mais onde ficar, onde dormir. Ontem teve que fazer 1001 tratativas para conseguir que hoje ele estivesse acolhido em algum lugar. Toda essa forma institucional de atenção, chamada de atenção, é uma desatenção. E é extremamente de tutela. Acho que essa é uma outra questão que nós temos muito séria, de querer tutelar as pessoas, de não levar em conta a autonomia, de não respeitar a autonomia das pessoas, de querer controlar as pessoas. E uma última coisa que eu queria dizer que me espantou demais aqui em São Paulo, que é uma cidade vitrine da desigualdade, é uma cidade profundamente desigual e de uma desigualdade agressiva, É esse bar daquele grupo que está fazendo aquela Vila Matarazzo, onde era o Hospital Humberto Primo, onde tem aquele barzinho que está se chamando Rabo de Galo, onde uma porção de salgadinho custa R$ 4.600. E o hotel lá que eles fizeram, porque o barzinho é dentro do hotel, a diária é de R$ 7.000, e eles dizem, veja o supérfluo do supérfluo, onde 1 litro de uísque custa R$ 13.000. E isso nas proximidades da Avenida Paulista, onde muita gente está comendo do saco de lixo, onde muita gente está dormindo em barracas, onde a banalidade da miséria passa a ser o prato de todo dia, onde já não mexe com a sensibilidade e não chama a atenção de uma grande mobilização para que as pessoas não vivam esse sofrimento. Nós temos aqui no Brasil uma guerra, um conflito bélico de baixa intensidade. O conflito bélico de baixa intensidade é aquele que vai se tornando imperceptível e onde nós não vemos de maneira tão flagrante como os bombardeios que atingem a Síria, ou o Iêmen, ou o Sudão do Sul, ou a Palestina, que se repetem aqui. Nós pensamos que o único lugar que está sofrendo bombardeios é a Ucrânia. Há vários bombardeios pelo mundo todo e que estão atingindo pessoas que são indesejáveis em todos os lugares. A Adela Cortina é muito interessante quando ela diz: os turistas são todos bem-vindos na Espanha, desde que não sejam refugiados, desde que não sejam os africanos. Os turistas são todos bem-vindos nos Estados Unidos, na Disneylândia, desde que não sejam os refugiados latino-americanos, desde que não sejam os que estão no muro que separa do México, desde que não sejam guatemaltecos, que não sejam centro-americanos. Eles todos são muito bem-vindos, mas não podem ser hondurenhos, não podem ser os que são levados para a exploração da mão de obra. E isso se repete no Brasil de maneira flagrante, onde essa aporofobia gerou um apartheid muito forte nas nossas cidades e onde hoje, com o aumento da miséria de maneira acelerada, assusta as nossas cidades, porque não sabem como vão sobreviver nos seus castelos feudais, chamados de condomínios, se livrando da pobreza que cerca por todo lado e que só tende a aumentar.
Aqui em São Paulo, a prefeitura diz que a população de rua chegou a 32 mil pessoas. Nós sabemos que esse número está abaixo do real. Esse número, na verdade, ele é mais de 40 mil pessoas que vivem pelas ruas de uma cidade como São Paulo. Aumenta de maneira alarmante no Rio de Janeiro, em Florianópolis, no Recife, em Salvador, em Teresina, em todas as capitais brasileiras, há um aumento vertiginoso da população em situação de rua. E o aumento da população em situação de rua é proporcional ao aumento da hostilidade. Aumenta no mesmo ritmo a miséria e a hostilidade à miséria. Nós temos que colocar, contrapor a isso a solidariedade, a hospitalidade e a garantia de dignidade de vida. Não de devolver a dignidade, porque eles não perdem a dignidade. A pobreza, a miséria, não priva ninguém da sua dignidade. Nós temos que garantir e respeitar a dignidade que ninguém perdeu, mas que nós negamos. Ligar o microfone. Padre, agradecemos a exposição tão contundente e explícita dessa doença social que atinge a nossa sociedade, né, o Brasil e o mundo. É muita coisa para nós refletirmos e pensarmos em ações, e a ação é urgente. Agradecemos as palavras do Padre Júlio Lancelotti. Estão chegando comentários, perguntas, logo logo nós vamos abrir para colocarmos esses comentários. E agora eu passo a palavra para o André Soler, empreendedor social e cineasta, formado em cinema na FAP de São Paulo, co-criador do projeto SP Invisível. Querido, com você. Obrigado, Regina. Bom, para mim é uma honra estar fazendo parte dessa conversa, desse diálogo aqui no SESC. Sou muito admirador, né, do Padre Júlio, da Ana. São pessoas que têm feito um trabalho excepcional. A SP Invisível é uma ONG que atua em prol da população em situação de rua. Há 8 anos a gente faz isso com o objetivo de aproximar a sociedade da população em situação de rua. Existe um distanciamento muito grande daquela realidade que acontece na rua com as pessoas que estão em situação de casa, como até o Padre Júlio mesmo usa esse termo, eu aprendi com ele. E o que a gente faz é tentar, através das histórias dessas pessoas, aproximar essas duas realidades. A SP Invisível surgiu com essa intenção e vem cumprindo esse papel há 8 anos. Então, em 2014, quando a gente, na nossa igreja, na igreja minha e do Vinícius, que somos criadores do projeto, um pastor propôs para a gente que a gente saísse para fotografar tudo aquilo que era invisível. E nessa nossa saída fotográfica, a gente tirou várias fotos, não só eu, como os adolescentes que estavam ali também. E nessas fotos tinham fotos de pessoas andando na rua, tinham fotos de senhores de idade sozinhos, tinham pessoas atravessando uma faixa de pedestre, prédios muito altos, porque a gente foi tirar essas fotos na Paulista, mas era unânime que todos os jovens ali tinham tirado pelo menos uma foto de uma pessoa em situação de rua. Foi aí que eu e o Vinícius, a gente percebeu que aquelas pessoas estavam ali e eram invisíveis, e são seres humanos. E às vezes mais invisível do que elas era a história delas. E a partir desse dia, a gente começou a colocar nas redes sociais a história de uma pessoa em situação de rua e a fotografia dela. Tô com um dos nossos livros aqui, que é A Pandemia que Ninguém Vê. É um livro, inclusive, que o Padre Júlio fez parte, escrevendo um prefácio sobre ele. Então esse é um exemplo de histórias que a gente conta, né? Essa é a história da Elisângela. Ela diz: eu queria meu sorriso de volta. E olha a expressão dela aqui, né? Muito forte. Então, todos os dias nas redes sociais a gente conta histórias como essa para conscientizar a sociedade. Bom, desde quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente viu que isso era importante para a sociedade reconhecer aquela pessoa como ser humano quando entende e conhece aquela história. E não só isso, também que a sociedade pudesse estar mais próxima dessa realidade. E a população em situação de rua,
por outro lado, começou a gostar muito do que a gente estava fazendo também, porque era um espaço que a gente dava para eles falarem, para eles se expressarem. E foi muito emocionante isso, porque a gente viu que aquilo fazia um bem enorme para eles. Já chegou dias de eu estar na Praça da Sé, ali conversando com algumas pessoas em situação de rua, e formar uma fila para falar comigo. Porque eles falavam assim, poxa, eu quero conversar, eu quero contar a minha história, eu quero que o mundo saiba a minha história. E a SP Invisível é um espaço para isso. Depois de um ano que a gente começou a fazer esse trabalho, a gente viu a importância da gente fazer ações sociais, para que a gente pudesse aproximar de uma maneira mais, não só virtual, a sociedade da população em situação de rua, e também para que a gente pudesse cuidar, porque a gente percebeu que a grande questão dessa causa é que essas pessoas precisam de cuidado. E nossas ações, todas as ações que a gente faz, elas têm uma premissa de oferecer experiências de cuidado individualizado para todas as pessoas que a gente ajuda. Então, cada um que chega numa ação do SP Invisível é chamado pelo nome, é encontrado, é recebido, e essa pessoa é atendida com aquilo que ela precisa, e não com aquilo que a gente acha que ela precisa. A gente tem um time de assistentes sociais hoje nas ruas, que eles vão até a população em situação de rua e atende aquela pessoa de uma forma individualizada e acompanha com o que essa pessoa precisa. E o que tem sido muito legal é porque a gente tem conseguido fazer isso de uma forma diferente do que o Estado vem fazendo. E isso vem incomodando o Estado, porque as pessoas, em alguns momentos, preferem ser ajudadas pela gente do que por aquela pessoa que está ajudando ela naquele momento. Porque a gente tem mais liberdade de fazer o que aquela pessoa precisa e também porque a gente consegue acompanhar essa pessoa o tempo todo e tem um carinho diferente. Então, essa é uma das transformações que a gente vem fazendo agora. E as nossas ações, nossas principais ações, elas se dividem entre Natal Invisível e Inverno Invisível. No último Natal, a gente atendeu 5.000 pessoas em situação de rua, e a gente também criou um banco de alimentos para mais 20.000 pessoas em situação de rua para esse ano. Então a gente está servindo até o final desse ano, a gente vai ter servido 25.000 refeições para essa população em situação de rua. Eu espero que até mais. No inverno, esse último inverno, a gente arrecadou 15.000 moletons, e a gente dá moletom para a população em situação de rua porque numa pesquisa que a gente fez, eles disseram que era o que eles mais gostariam, além daquilo que eles já recebiam, né? Que sempre chega muita coberta, chegam outros itens, mas moletom era algo que eles não tinham e gostariam. Então a gente começou a fazer moletons novos para que a população em situação de rua pudesse se sentir querida. E esses moletons, o último que a gente fez, eles foram produzidos por um artista de rua chamado Bieto, porque a gente quis que aquilo realmente tivesse o símbolo de um presente para eles, que eles se identificassem. Então é com esse cuidado que a gente faz todas essas ações. Esses 15.000 moletons também foram distribuídos com escova de dente, pasta de dente, meia, absorvente, cueca, calcinha, preservativo e gorro, meia e luva. Então foi um kit completo para que a população em situação de rua não passasse frio. E é importante dizer que tão importante quanto a quantidade de moletons que a gente levou para a rua, também foi a nossa abrangência. A gente procurou atingir e ir em vários lugares de São Paulo diferentes, para que a gente não centralizasse essa distribuição só no centro de São Paulo, que é um dos lugares mais assistidos quando alguém se pensa em fazer uma ação social. Essas ações, o que totalizou no ano passado da gente arrecadar cerca de 4 milhões de reais para essa causa e poder fazer uma diferença muito grande. A gente também tem esse objetivo esse ano de continuar fazendo isso, levando esperança para a rua e levando muita dignidade para essas pessoas que precisam tanto. A SP Invisível hoje conta com um time de 8 pessoas que trabalham o dia inteiro para fazer a diferença na rua. A gente tem o nosso time de rua que atua, como eu falei, com assistência social. A gente tem uma pessoa que conversa com as pessoas para captar algumas histórias. A gente tem ações sociais todos os meses.
que vão para a rua fazer algo específico para aquela pessoa e levar... Desculpa, vão fazer algo específico, por exemplo, um momento de cinema para a população em situação de rua, comemorar o Dia das Mulheres com as mulheres. Então, a gente pega algo que está acontecendo e interage com a população em situação de rua. Então, essas são algumas formas da gente atuar. Hoje, a SP Invisível também já inspirou outras cidades. A gente já cresceu esse movimento para 42 cidades, e essas 42 cidades iniciaram esse trabalho de cuidar da população em situação de rua, mas é uma causa muito difícil de as pessoas doarem. Hoje, para vocês terem uma ideia, apenas 4% das doações feitas pelos brasileiros vão para a população, vão para a causa da população em situação de rua. Em primeiro lugar, a gente tem o combate à fome, onde 43% vai para o combate à fome. Depois a gente tem crianças, que 19% vão para as crianças dessas doações. Depois a gente tem saúde, 10%, idosos, 6%, animais, 5%, e apenas 4% a gente tem de doação para a população em situação de rua. Então a gente tem animais na frente de idosos, na frente da população em situação de rua. E esse é um censo, esses dados que eu estou falando, eles vêm de uma pesquisa de doação brasileira de 2020, feito pelo IDES, se eu não me engano, acho que é assim que se pronuncia. E essa pesquisa revela isso, que era algo que a gente já sabia. No último censo, a população em situação de rua nem tinha sido, na última vez que eles tinham feito essa pesquisa, a população em situação de rua nem tinha sido citada como uma causa que a sociedade brasileira, que doadora, doa. Então, a gente tem conseguido angariar e crescer com essa causa para que a sociedade se compadeça mais com essa realidade e possa doar mais. Eu sempre falo que doar é uma oportunidade para as pessoas. Então, é isso que a SP Invisível faz. Abre portas e dá essa oportunidade para cada um doar. E essas outras 42 cidades que criaram, nem todas continuaram. Hoje a gente tem algumas que continuaram o trabalho e me orgulho muito, como Brasília, que lá é muito forte o que acontece, como o Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte. Então são cidades que continuaram esse movimento de ajudar a população em situação de rua com esse modo que a gente faz aqui em São Paulo. Bom, esse é um pedacinho da SP Invisível. Se você quiser conhecer mais desse projeto, mais dessa iniciativa, entra nas nossas redes sociais, SP Invisível, no nosso site SP Invisível, no nosso YouTube SP Invisível, e acompanhe a gente. Espero que vocês gostem. Obrigado. Obrigado, André. Bela exposição. Nossa, bonito, muito bonito seu projeto. E só reforçando, mandem perguntas, estão chegando perguntas e comentários, então vamos abrir a sessão de perguntas agora, né? Então eu vou começar aqui com uma pergunta que eu li o livro da Adela, e ela fala da questão do discurso ao ódio e os crimes de ódio. E aí eu vou perguntar para Ana Acosta e o Padre Júlio, quando nós temos um Estado que incita um discurso, né, e que faz um discurso de ódio, incita crimes de ódio, o que se espera desse Estado que deveria acolher e faz totalmente o contrário? Como que a gente pode mudar essa situação? Pode ser, Ana, começar com você, depois o Padre Gil. Ok. E André, se você quiser também depois discorrer. Eu acho tão importante e interessante a pergunta que você nos coloca, Regina, porque nós estamos acostumados, né, como seres humanos, aprendemos e convivemos vendo, a gente faz o que vê, né? Então, assim, acaba se reproduzindo muitas vezes o comportamento, né, do que nós vemos, né? O que fazer diante disto?
quando sabemos que nós temos governos que têm um período, afortunadamente, nós vivemos em democracia, né? Temos um período que cada governo tem seu período para permanecer nele, né? No entanto, nós sabemos que aquela última frase, que aí eu vou lançar mão da palavra do padre Júlio, quando ele fala que o que se tira de nós não é a dignidade, né? O que se tira com a humilhação, com a aporofobia, não é a dignidade. Tira-se tudo da pessoa, mas não a dignidade. Então, talvez o que nós pensamos nesse sentido de poder reverter essa situação, de não reproduzir essas práticas, que a nossa afetação, usando novamente Spinoza, não, nos afeta e, portanto, por sermos semelhantes ao outro, não podemos adquirir a doença da aporofobia. Tá? Então, a busca pela autonomização, pela autonomia dos sujeitos, talvez seja uma saída para que nós possamos sair desse status quo da aporofobia. Padre, o microfone está fechado. A banalização e a liberação da utilização dessa retórica do ódio. Isso está completamente presente e há uma busca muito forte de desqualificar as pessoas. Não se discute o conteúdo, não se discute o tema, mas se desqualifica a pessoa. É como quando nós queremos discutir a questão de aporofobia, e as pessoas, ao invés de entrarem no mérito, dizem: mas você é um esquerdista, você é um comunista, você é um anarquista, você é um inconsequente. Então, desqualifica o interlocutor. Isso também acontece com a população de rua. Você é um viciado, você é um dependente químico, você é um bandido, você já passou na cadeia, você já fez isso, já fez aquilo, essa mulher já teve não sei quantos companheiros. Então, há uma legitimação da desqualificação das pessoas. E essa questão está muito presente nesse fenômeno da aporofobia, o desqualificar. Então, a população em situação de rua é extremamente desqualificada em tudo aquilo que faz. E tudo aquilo até que é característica própria da situação desqualifica a pessoa. Você não tem higiene, você está sujo, você está com essa roupa suja, você está cheirando álcool. Então, são condições de vida de quem está na rua, que não tem acesso à água potável, que não tem acesso à higiene, que não consegue trocar de roupas. Quantas vezes eu vejo, e nós temos, e isso foi lembrado, a questão das mulheres que não têm absorventes. Foi uma luta conseguir. Aqui em São Paulo, nós pedimos ao prefeito Ricardo Nunes, ele, na hora que pedimos, ele determinou à Secretaria da Saúde que, através dos consultórios de rua, garantissem o fornecimento de absorventes higiênicos para as mulheres em situação de rua. O presidente vetou, depois ele baixou um decreto permitindo e garantindo a entrega de absorventes à população encarcerada e à população em situação de rua, às mulheres em situação de vulnerabilidade, e depois o Congresso derrubou o veto também. Mas ainda o absorvente não chegou na rua. Ainda precisa chegar. E você vê uma mulher em situação de rua com a roupa marcada, não tem condições, e mesmo que ela tenha absorvente, ela não tem nenhum lugar para ir fazer higiene, para se lavar, para se trocar. Depois, a menstruação não tem um horário marcado. Não dá para dizer, vai ser tal hora. Tem uma regularidade, tem as mulheres que são mais reguladas do que outras, mas não é uma coisa cronológica. Depois, o absorvente é para pessoas que menstruam, não só para mulheres. Há homens trans que menstruam também, e principalmente homens trans em situação de rua que não têm acesso à hormonioterapia
não tem acesso a todo o tratamento próprio da transição, o André deve ter encontrado muitas pessoas que estão em situação de rua e que estão tomando hormônio por conta própria. Não há um acompanhamento médico e a pessoa precisa de hormônio e acaba ela comprando por si mesma. Nós estamos acompanhando uma jovem trans que está com silicone nos pés, porque usou silicone industrial, está com os pés inchados, tem uma úlcera varicosa na perna, não há acesso a veias, não há como tirar o silicone das pernas. Então, o drama humano, acho que isso muito que a gente tem dito, que o SP Invisível quer mostrar, o drama humano. Cada pessoa que está em situação de rua não é um número. Eles, nos equipamentos, eu detesto esse nome, mas é o nome que a prefeitura usa, nos equipamentos sociais, as pessoas passam a ser números. Eu até tenho muita dificuldade de usar essa palavra vaga, porque para mim vaga é de automóvel. Onde tem vaga é no estacionamento. E aí a gente fala com o serviço social e outros, não tem vaga, não tem vaga. A questão não é de vagas, as pessoas precisam ter um lugar, precisam ter autonomia, precisam ter o seu espaço. Então, há apontamentos que sugerem um enfrentamento. Acho que uma coisa que é importante, o neoliberalismo, o capitalismo neoliberal que nós vivemos, ele tem uma lógica. E a lógica do neoliberalismo é o descarte. Isso nos lembra o Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium. Então, quem está descartado, quando falava de excluído, o governo inventou a política de inclusão. Agora, quando a gente usando o conceito de descarte, eles até agora não inventaram o reencarte, porque o descarte ele é irreversível. Eu disse que a miséria é uma pena capital, é irreversível, não muda. Vai levar muito tempo para acontecer uma mudança, porque as lesões da vida na rua, muitas delas são irreversíveis. Sim. Há lesões emocionais, há lesões no ser, na existência da pessoa, que não tem como superar. Há vazios que você não preenche mais. Há situações extremamente de desumanização. E a população de rua não é isenta da ideologia dominante. Então, a população de rua também reproduz a homofobia, a misoginia, reproduz o machismo. Eles não são anjos. Eles são pessoas. Eles não são anjos nem demônios. São pessoas. Então, você tem que trabalhar também com esses conflitos pedagógicos. E só na convivência que você pode se contrapor, que você pode, como nos diz, inclusive, o Paulo Freire, todo ato educativo é uma intervenção. Há uma intervenção, não há um espontaneísmo nessa convivência. Então, os desafios que nós vivemos são muito, muito grandes. Como que nós podemos combater toda essa cultura, todo esse discurso, toda essa desqualificação? Eu acho que resistindo, convivendo, estando juntos. Porque essa invisibilidade fabricada, a população que está na rua, ora é visível, ora é invisível. Se ela entrar no shopping Higienópolis, ela é visível imediatamente. Todo mundo vai ver e os seguranças vão correr pegá-los. Se quiser que eles tenham imediatamente a visibilidade, é eles entrarem num banco, num restaurante, numa lanchonete, numa igreja, aí rapidamente todo mundo os vê. Mas se ele está sofrendo embaixo do viaduto com frio, se ele está desidratado, se ele está com sofrimento mental, se ele está tiritando de frio, em processo de congelamento, como eu encontrei, e o SP Invisível encontrou muitos congelando na rua. Quando ele está congelando na rua, aí ele é invisível.
aí ninguém vê. E a gente foi aprendendo, nós vamos aprendendo diariamente, que, por exemplo, no inverno, quem está sozinho está correndo mais risco. Aqueles que estão mais próximos, que acendem fogo, ou que partilham o corote, ou que têm alguma forma de aquecer, ou estão abraçados com animais, eles têm mais possibilidade de não congelarem. Mas quem está sozinho, então nas noites, nas madrugadas frias, a gente busca com muita atenção, principalmente quem está solitário, quem está sozinho, sem ninguém. Aquele está congelando. Aí nessa hora ele é invisível. Aí ninguém vê. E, como o André lembrou, a vida deles é sempre invisível. Para entender, às vezes até porque ele é agressivo, porque que ele enlouqueceu, porque que ele não aceita contato com ninguém. Porque nós encontramos na rua algumas pessoas que não querem contato com ninguém. E que às vezes até conosco leva tempo deles fazerem contato. Eu fico impressionado com esses agentes de proteção de entidades conveniadas com a prefeitura, que vão com uma prancheta na mão e falam para a pessoa: o que você está fazendo aí? Um contato. Você está aí ainda? 2 contatos. Ô meu, qual é que é a tua? 3 contatos. Porque, no fundo, eles têm que apresentar um relatório de quantas centenas de contatos eles fizeram. Mas nada com começo, meio e fim. Tudo episódico. Então, nós vivemos um drama humano terrível. E isso gera o quê? O descrédito. Todos nós sabemos, muitas vezes as pessoas que estão na rua não acreditam mais na palavra. A palavra não tem crédito, porque eles ouvem muita coisa. Mas o que realmente é verdadeiro, o que é estar junto, o que é sentir a dor do outro e carregar a dor do outro, sem sê-lo. Mas como carregar a dor do outro? Muitas vezes eu ouço até técnicos, por isso eu gosto muito daquela palavra do Jung. Ele diz: você deve saber todas as técnicas, mas diante de um ser humano, seja simplesmente humano. Às vezes eu, quando vou lá na entidade ou no centro pop, não sei onde, tem a lista de tudo de errado que a pessoa fez. E ela fica ouvindo lá, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. É uma lista infinita de problemas. Às vezes eu pergunto: tem uma coisa boa? Tem alguma coisa boa que ele fez também, ou que ela falou? Tem alguma coisa? E nós percebemos que o SP Invisível deve estar atento a isso, e a gente deveria de ver muito fortemente tudo isso. O grupo LGBTQIA+, que está na rua, é um grupo extremamente torturado. É um grupo extremamente machucado, um grupo extremamente desprezado e marcado profundamente pela violência. Quem sabe um dia o SP Invisível faça uma publicação para levar em conta essa questão da invisibilidade do gênero e da invisibilidade da identidade de gênero na rua. O aumento do número de mulheres trans na rua e o aumento do número de homens trans na rua. E uma coisa Está anotado. Está anotado aqui já daqui a pouco vai sair. E uma coisa que me impressiona muito, nós temos em São Paulo 2 casas do Reflorescer, do Florescer, que é para mulheres trans, mas é impressionante a quantidade de mulheres trans que estão na rua. E vai abrir uma casa para homens trans. Só que nem os homens trans, nem as mulheres trans podem ter companheiras ou companheiros. Até a mulher trans é acolhida, mas ela não pode ter companheira nem companheiro. Então, essa é uma outra questão que a gente invisibiliza na rua, o gênero. É como se todos que estão na rua fossem assexuados. Eles não têm identidade de gênero, porque os abrigos masculinos são todos os monges que estão lá, porque
eles têm que viver lá uma vida monástica de obediência, de pobreza e castidade. E o grupo LGBT também tem que viver lá uma vida monástica. Desculpa, eu falei demais, mas é que todas essas questões são contundentes na negação, como a professora lembrou, a professora Ana, na negação da dignidade da pessoa. Nossa, incrível, muitas reflexões. André, eu vou, antes, se você quiser complementar, mas eu vou passar uma pergunta do público, né? E que é para você, eu acho que pode ser para todos, né? Primeiro um comentário do Alexandre Souza. O problema é que não existe um plano efetivo que seja capaz de incluir a população pobre no meio social. Desenvolvam suas potencialidades e assim superem essa condição. E aí a Daniela Ramos gostaria de ouvi-los sobre a reintrodução da população de rua no mercado de trabalho. E André, colocando, né, e falando assim, você faz entrevistas, né, fala dos sonhos, perguntas dos sonhos e fala um pouco dessa questão, né, se o trabalho é uma coisa que você ouve muito. E ela fala, vejo muito preconceito, como tirar pessoas da rua sem transformação, como assegurar a empregabilidade, né, e é isso, depois eu vou colocar outras perguntas. Legal, posso começar respondendo essa? Pode. A gente está com um projeto agora que está tá quase sendo iniciado sobre inserção da população em situação de rua no mercado de trabalho. Então, a gente tem algumas empresas parceiras que a gente está que estão dispostas a colocar pessoas em situação de rua no mercado de trabalho, e a gente está com essa iniciativa para ser aprovada aqui internamente para começar a fazer isso. É algo que eu estou muito animado, porque realmente é algo que a população em situação de rua pede, né? Eu acredito que não é a primeira coisa que a população de rua precisa, que a população de rua precisa de uma casa, um lugar para morar. É um projeto também que a gente, com mais tempo e mais recurso, tem intenção de fazer, mas por enquanto o que a SP Invisível tem recurso para fazer é esse, mas acredito que é um projeto que vai ajudar muito já a população em situação de rua. E até quando o padre estava falando, eu tenho algumas coisas para completar da minha parte, que é essa questão das mulheres em situação de rua realmente é um assunto muito, muito delicado, e que eu entrei em contato mais forte nisso fazem 2 anos, que a gente começou eu entrei em contato com um projeto chamado Fluxo Sem Tabu, e esse projeto atua muito, né, com as mulheres. Então, a gente sempre levou absorvente para a rua desde a nossa primeira ação, e eu lembro que a primeira vez que a gente fez isso foi a minha mãe. Minha mãe, a gente estava montando um kit, isso fazem 7 anos atrás. A minha mãe virou, a gente estava montando um kit de inverno, ela falou assim, minhas mulheres, né? Aí eu falei assim, caramba, não sei. E ela falou, não, eu vou agora comprar no supermercado um absorvente calcinha. E foi muito assim, eu tô lembrando isso agora, foi muito bonito ver, sabe? Porque a gente tava ali, todo mundo correndo pra montação, e minha mãe, tipo assim, não, eu vou lá agora, tal. E isso foi uma coisa que ficou. De lá para cá, todas as nossas ações, a gente monta kits femininos, e também para mulheres que menstruam, para mulheres trans que menstruam. E então a gente tem movimentado bastante isso, e eu quero recomendar mesmo assim o nosso canal de YouTube, porque lá tem muito conteúdo relacionado a isso. Tem agora no mês das mulheres, a gente fez alguns vídeos falando só sobre a situação das mulheres em situação de rua. A gente tem vídeos sobre higiene menstrual, como que a população de rua lida com isso, como que a higiene da população em situação de rua em geral. Então, eu acho que lá tem conteúdos muito, muito legais para mostrar muitas das coisas que a gente vem falando aqui. Também, antes de vocês quiserem complementar, mas tem outra pergunta da Ana Carolina.
Gostaria de saber qual a opinião dos convidados sobre a vinculação entre o Auxílio Brasil e a obrigatoriedade do acompanhamento no SUS. E depois dessa pergunta, a gente está chegando ao final, infelizmente. A gente vai partir para, depois dessa pergunta, se vocês quiserem fazer as considerações finais. E viu, André, padre também, se vocês quiserem falar um pouco como as pessoas podem contribuir com as suas ações. E André, como as pessoas, só entrar no site, as pessoas podem ser voluntariadas e falar um pouco de como a gente pode participar efetivamente. E também a professora Ana podia responder essa questão do SUS. Do SUS, e depois vocês partem para as considerações finais. Bom, então, não me lembro quem foi que perguntou, mas eu acho que, assim, a princípio, o que sempre se preconiza é a importância de que as políticas públicas ajam intersetorialmente, a princípio, né? Então, quando se fala da necessidade de uma relação entre o programa Brasil, né, e o acompanhamento pelo SUS, estamos falando de duas políticas. Não seria mal que a gente concordasse com isso. Mas se há por trás o controle da supervisão, do controle sobre a família, sobre o sujeito, sobre aquela condição do sujeito ter que ter esses requisitos para permanência no programa, isto se torna como se fosse muito mais fiscalizador, esse controle. Então, a princípio, eu não tenho um aprofundamento, porque, como bem disse aqui o padre, nem tudo, enquanto professor, a gente tem a resposta. Nesse caso, eu não tenho aprofundamento do programa, mas o que eu posso sim ser favorável é sobre a questão da necessidade da intersetorialidade. Tá? Isso não sei se responde a pessoa que nos perguntou ao respeito da relação que se estabelece entre o programa do Ministério do Desenvolvimento junto ao SUS, né? Enquanto não sei se posso continuar, Regina, posso? Para outras perguntas? Não, a gente vai encaminhar para as considerações finais. Ok. Então, eu já indo para as considerações finais, eu só gostaria de dizer que nós recentemente tivemos uma dos nossos orientandos que justamente trabalhou sobre a questão, viu, aí nesse sentido, quero parabenizar o André, porque acho que são iniciativas como essa, das parcerias pela geração de empregos, e que acabam por tirar essas pessoas em situação de rua, da rua. Então, nós tivemos recentemente o trabalho de uma orientada nossa que trabalhou a análise das políticas públicas visando a inserção ao mercado de trabalho justamente na região central da cidade de São Paulo. E uma das dificuldades que se encontrava, viu, André, muito, é que justamente a retomada da vida se dá a partir dessa busca pela dignidade do emprego, e ao não ter um endereço é um grande empecilho. Ao ter a condição, inclusive, de concorrer à realização de elaboração de um currículo, mas na hora de colocar o endereço, mas na hora de dizer que, por exemplo, não tem um endereço, ou se está num abrigo, dizer o endereço do abrigo, já não é concedido o serviço. Então, assim, essa aporofobia também existe de aquele empregador, né? Como é que fica, então, como eu até tenho a lembrança de uma das entrevistas de um dos sujeitos falando assim, como que então a gente fica? Vai procurar trabalho, a gente volta frustrado, o que a gente faz? Fica sem percepção de vida? Mas se que nós precisamos ganhar a vida, não é isso que se cobra de nós, ganhar a vida? Então, assim, o que eu quero dizer é que iniciativas como esta, da parceria junto as empresas, né, que se oferecem para poder retirar essas pessoas da rua, é que nos motivam, como diz o padre, a conviver, a reverter, a nos educar, e porque essa situação da aporofobia, sem dúvida, ainda tem muito a ser dito, e o muito que tem a ser dito é por todos nós que aqui hoje estamos, e que por todos nós podemos, nos espaços que nos encontremos, podemos fazer a diferença para que possamos sair dessa situação. É isso, Regina. Ana, uma pergunta, mas como
a gente, na realidade, espera só um pouquinho aqui. Como nós podemos superar essa aporofobia e como, isso é uma pergunta tanto para você como o Padre Júlio, a gente transformar esse atendimento do Estado, que é muito tutelar e nada autônomo. Se você poderia falar isso, e o Padre Júlio sempre fala da tutela do Estado e de como é atendido as pessoas, né? E aí partimos para a consideração final. Ah, tá, ok. Não, então, o que eu só complementando, para passar a palavra também para o professor, para o Padre Júlio, o que eu posso dizer aqui, que nós vimos na academia desenvolvendo a análise a respeito dessa situação, por exemplo, que eu acabo de relatar, quanto a algumas categorias conceituais, mas que na busca da autonomização, da autonomia desses sujeitos, e que quando a resposta do como, né, qual é a varita mágica que vai resolver esta situação, quando ela já vem enraizado em nós, é uma construção coletiva, porque nós somos seres humanos que estamos em construção e, portanto, essa incivilidade que nós adquirimos a partir da aporofobia, sendo hoje consentida a partir dessa aceitação do outro, é que pode se tornar, então, uma sociedade que se aceita entre si, porque o desenvolvimento não seria possível se continuarmos com o incremento do número de pobres. Então, talvez, pensar no volume de pobres que nós temos, o sistema neoliberalismo, o sistema do capitalismo neoliberal, não permitirá, sem dúvida, que nós continuemos a não ser consumistas, porque disso que se vive. Então, se nós temos muito mais pobres sem capacidade de consumo, evidentemente não tem desenvolvimento para ninguém. Né? Certo. Padre Júlio, gostaria Eu diria, finalmente, como consideração final, de que nós podemos conhecer várias entidades, vários grupos, como o SP Invisível, existe a Missão Belém, a Aliança de Misericórdia, a Fraternidade Caminho, a Pastoral de Rua, o Movimento Nacional, o Movimento Estadual. Existem muitos grupos, mas você pode ajudar algum grupo a conhecer, estreitar relacionamento. Mas acho que uma coisa todo mundo pode fazer: desconstrua a aporofobia em você mesmo. Combata a aporofobia no teu condomínio, no prédio que você mora. Seja solidário, seja comprometido com uma causa. Fale com a pessoa que está em situação de rua. Partilhe água com o catador de material reciclável. Não ofenda, não aceite, rompa todo esse discurso sem argumentação que só fomenta ódio e violência. Tem coisas que todos nós podemos fazer. Todos nós estamos passando um momento difícil economicamente, mas todos nós podemos humanamente enriquecer a vida buscando que todos nós nos transformemos e desconstruamos em nós todo tipo de discriminação e de preconceito. Isso que eu gostaria de desejar a todos, uma saudação e força e coragem para todos. Obrigado, Padre. André, para suas considerações finais. Olha, quem quiser se aproximar mais da SP Invisível, nossas redes sociais é SP Invisível, no Instagram, no Facebook, no Twitter, nosso site é spinvisível.org, mas eu acredito que a SP Invisível é uma instituição e, além dessa instituição, nós somos indivíduos e acho que essa transformação tem que começar em cada um. Tem que começar dentro de você, aí onde você está, no lugar onde você está, e a gente olhar, como o padre falou, essas pessoas de uma maneira diferente, a gente ser diferente, né? Acho que a proposta da SP Invisível não é só mudar a população em situação, mudar a situação da população em situação de rua, mas mudar cada um. A gente tem que mudar primeiro, porque se a gente não mudar, imagina se a gente consegue resolver o problema da população em situação de rua, mas a gente não mudou. Que significa que esse problema vai acontecer de novo e de novo no futuro. Então, a gente tem que fazer essa diferença para mudar essa realidade. Obrigado pela oportunidade.
Agradeço, muito obrigada, professora Ana, Padre Júlio e André. Agradeço a Lília Camargo e a Marli Zapata, nossos tradutores e intérpretes de Libras, o estenotipista, a estenotipista Giovana Lara. Agradeço também a todos que possibilitaram que esse encontro acontecesse, que estão nos bastidores, a vocês que acompanharam a transmissão e participaram do chat. Convido a vocês para avaliar nosso encontro e deixar sugestões. O questionário de avaliação se encontra na descrição da atividade. E fica o convite para acompanhar as programações do Ideias nas redes sociais do SESC, SP, YouTube, Facebook e Instagram. Agradeço a todos e até uma próxima oportunidade. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.